será o futuro da programação? Será que tem sentido ainda a gente se preocupar com qualidade de código, ficar com essa lenga-lenga de bom design, que eu tô falando aqui há 2 semanas e, assim, algumas pessoas se interessaram, outras falaram assim, olha, cara, IA veio e acabou com tudo isso aí, isso nada faz sentido, né? É até engraçado, nas últimas 2 semanas eu recebi mais comentários sobre IA do que sobre design de código, né? Porque tá todo mundo, algumas pessoas ficaram bastante incomodadas. Eu fui até bloqueado de algumas comunidades, né? No Reddit ali por falar sobre esse assunto, né? E hoje eu quero falar sobre esse tema. Então, oi, se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica. Praticamente todo dia eu trago um vídeo aqui sobre programação, desenvolvimento de software, Java, engenharia de software e assuntos correlatos. E hoje eu quero falar do futuro da programação, IA e o empresariado, a visão do empresariado sobre isso, né? Então, vamos conversar? Bom, eu quero trazer alguns comentários aqui. Eu quero começar primeiro pelos positivos ali, para deixar a sua sexta-feira animada, e depois pelos negativos, para tentar sedimentar a sua raiva aí, porque eu sei que todo mundo tem raiva de algumas coisas. Eu quero dar um sentido para a raiva de alguma forma e dar uma resposta para ela, né? Então, qual foi o primeiro? O primeiro positivo aqui. O Afonso Pires me mandou ontem. Na verdade, faz 8 horas, então foi ontem, quase de noite, né? Eu estava acordado na hora, eu respondi, né? Acho que você fez eu gostar de programar de novo. Eu achei isso bem interessante, assim, pô, cara, que legal que eu consegui fazer com que as pessoas voltem a gostar de programar. Porque, cara, eu compartilho, assim, muitos comentários as pessoas pressupõem que eu sou um hater de IA. Eu sou um hater de IA, de certa forma, né? Eu até achava uma tecnologia interessante, mas a forma como ela tem sido colocada para gente é uma forma muito que vai acabar sendo muito ruim para o mercado como um todo, assim. Vai ser ruim para todo mundo, exceto para as grandes empresas dos Estados Unidos, que também vão quebrar algum momento ali, cara. Vai ter. Eu já falei sobre isso, já falei. Dá uma olhada nos meus vídeos aí, nos meus posts, eu já falei sobre os assuntos, né? Mas eu acho esse comentário muito interessante porque ele me lembra muito, muito, muito do porquê que eu gosto de fazer o que eu faço. E eu faço isso no dia a dia, inclusive usando IA, porque eu sou obrigado a usar IA no meu trabalho. Eu uso IA no meu dia a dia. Todo dia, eu tava até falando, acabei de sair de uma reunião com o meu chefe, ele tava falando sobre o processo de desenvolvimento, como é que ele tem sido dado, quais são os problemas, as dificuldades, então eu tenho usado isso, né? Eu tenho usado IA no dia a dia, né? Eu quero ler um texto aqui do Frederick Brooks, né? Do Mítico Memes, que é um texto que estava no meu blog ali, eu escrevi ele, deixa eu até pegar aqui o dia que eu escrevi ele, né? Se eu consigo achar. Agosto de 21, né? Então eu tava, em agosto de 21 eu estava relendo esse livro, eu tenho esse livro há mais tempo, né? Que ele tem um artigo chamado As Alegrias da Arte, eu acho que é um subartigo. O artigo é o posto de Alcatrão e o trecho é As Alegrias da Arte, que ele fala assim, ó, por que é divertido programar? Que alegrias o praticante dessa arte pode ter como recompensa? Eu tô lendo o artigo, né? A primeira satisfação é de construir algo. Da mesma maneira que uma criança delicia-se com seu bolinho de lama, os adultos se divertem construindo alguma coisa, sobretudo aquelas que eles mesmos projetam. Pensam que essa alegria vem da imagem da alegria de Deus em criar uma alegria que se revela nas diferentes singularidades de cada folha de árvore e cada floco de nete. E aí eu não quero entrar nas peculiaridades da religião aqui, não, né? Se você acredita que existe um Deus, ou se o Deus é uma criação nossa, mas se existe ou se não existe, de qualquer forma, isso reflete alguma coisa da nossa a característica do ser humano, que é o ser humano gosta de inventar e de criar coisas. E, cara, a gente fica muito feliz com isso. Assim, cara, quem não teve a felicidade de colocar um sistema no ar e ver assim, puta, tá funcionando, né? Ultimamente eu fiz o meu blog, né? Coloquei o meu blog, para quem não sabe, os links compartilham, é uma plataforma de blog que eu criei. Eu criei, né? Eu comecei ali fazendo artesanalmente, né? Eu fiz lá, fiz toda a base dele artesanalmente, a parte inclusive de renderização do ASCII-Doc, renderização do Markdown, o editor, fiz tudo artesanalmente e depois eu fui lá e pedi para IA terminar ele, até porque eu queria lançar ele antes das minhas férias, né? Então, assim, quem me acompanhou nos meus vídeos viu essa aí que eu queria terminar. E também eu usei como um local de aprendizagem para usar IA, né? Então, vamos voltar pro texto, né? A segunda felicidade é a de construir coisas que são úteis para os outros. Bem no fundo, queremos que os outros experimentem nosso trabalho e o considerem útil. Assim, a programação de um sistema não é em si diferente do primeiro porta-lápis da argila
que a criança faz para o escritório do papai. Infelizmente, eu nunca tive a possibilidade dos meus filhos me darem um porta-lápis de argila, mas assim, tem diversas coisas que meus filhos me deram então no escritório aqui, que eu não vou mostrar, né? Mas tem diversas coisas que eles me dão, inclusive meus Lego, eu tinha um leguinho aqui que sumiu, que meus crianças pegaram, mas aqui tem diversas coisas que eles põem aqui no meu escritório, né? Isso, cara, isso é muito legal, assim, a gente gosta de ver os outros usando os nossos produtos. Aliás, é uma das coisas que as empresas não tiram da gente, né? Muitas vezes, assim, o produto ele é da empresa, não é a gente. Não, cara, a gente tem um pedacinho lá. A gente meio que botou umas coisinhas lá e aquilo é parte do nosso trabalho. E, cara, isso dá uma satisfação do caramba, quando a gente olha assim, pô, isso tá funcionando, né? Eu sempre falo ali que tem dos vários sistemas que eu trabalhei, eu tava falando do Motodev, que foi um projeto que eu trabalhei, meu primeiro projeto que eu trabalhei muitos anos, né? O último projeto que eu trabalhei foi um projeto da última empresa, né? Hoje eu tô num projeto, completou 7 anos que eu tô na empresa essa semana, né? Eu tô num projeto há 5, 6 anos, né? Esses dias eu tava falando com minha esposa, né? Que eu participei do delivery de uma grande operadora de telefonia brasileira, qual eu uso no meu dia a dia. Eu falo assim: olha, o billing do pós-pago fui eu que botei no ar lá em 2021, né? E aí depois eu vim pro projeto que eu tô, que também tô na mesma coisa, fazendo billing de pós-pago, pré-pago, só que eu tô trabalhando em produto, né? A gente fica feliz com isso, cara. A gente tem tesão nisso, né? O terceiro é o fascínio da montagem, e aí voltando aqui, né? O terceiro é o fascínio da montagem de objetos complexos, a semelhança de um quebra-cabeça com peças móveis que se interconectam e da observação de que tudo trabalha em ciclos sutis, gerando consequências de princípios estabelecidos desde o início. O computador programado tem todo o fascínio de uma máquina de fliperama ou um mecanismo de uma jukebox levado ao extremo. Então, quando a gente compreende aquele sistema complexo, cara, a gente fica feliz. Feliz pra caralho. Feliz pra caralho, assim. E eu gosto de lembrar disso. Toda vez que eu vou ali fazer uma coisa, cara, eu sempre lembro disso. Eu até falei esses dias assim que cara, eu sempre quis ser engenheiro. E eu sou engenheiro, porra. Aí assim, se eu tô levando pros outros essa felicidade, tipo, cara, eu quero fazer um bom design das coisas, cara. Eu não caio nessa utilitarismo. Eu quero ganhar dinheiro, foda-se. Não. Eu sei que isso é uma posição de privilégio até, né? Eu tenho um emprego, estou estabelecido, eu quero fazer bons produtos, ganhar dinheiro, deixar meu chefe feliz para continuar na empresa, deixar meu departamento ali com baixo índice de bugs cara, a gente sempre tem que pensar nisso, né? É muito engraçado até ver, assim, que muitas das pessoas que têm essa mentalidade utilitarista, quando tem um layoff, eles são os primeiros a ir embora. São os primeiros a ir embora, tipo... Porque a galera sabe, a galera de cima sabe, né? Mas não vou entrar nessa onda aqui, não, né? A quarta é o aprendizado constante, que vem da natureza não repetitiva da tarefa. Cara, não programar é uma coisa não repetitiva. É massa demais isso, né? De uma certa forma ou de outra, o problema é sempre novo. E quem o seleciona aprende algo. Algumas vezes é prática, outras vezes é teoria, ou ambas. Isso aqui também é uma coisa que. Uma vez eu falei isso aqui, de um comentário que me veio, que a pessoa falou assim: não existe carreira! Não existe carreira. Eu falei assim: olha, tipo, em alguns mercados realmente não existe carreira, assim. Você vai lá, você é mão de obra barata e você vai ser mão de obra barata. Mas você, cara, você tem que pensar, e você como desenvolvedor, pense nisso, pense no seu trabalho como uma carreira, onde você está cada dia aprendendo mais, cada dia sendo alguém melhor, e cada dia você vai enfrentar desafios maiores que anteriores, porque cada dia você vai estar mais preparado para resolver outros tipos de sistemas, né? E vai ter experiência. Então, muitas vezes, a minha experiência de desenvolvimento de software, quer dizer, a minha prática de desenvolvimento, ela vem da experiência, né? Então, quando eu chego, eu falo assim, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Teve uma vez que eu tava fazendo uma pull request. Na verdade, o cara tava apresentando uma coisa pro arquiteto, aí eu falei, opa, pega. Deu uma John Kleber. E aí eu falei pro cara, amigão, você testou tal coisa? Ele, não, isso aqui eu falei, cara, testa. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Testa. Só testa, depois me avisa, tá? E aí eu não testei, eu deixei o cara testar, o cara aprender mesmo, né? E aí, se obviamente, se ele aceitasse ali, tipo, era uma apresentação, tava terminando, ele ia integrar aquele trabalho que era longo. Se ele aceitasse aquilo ali, eu falei assim, vai dar tal erro. Eu sei que vai dar tal erro. Por quê? Porque, cara, a gente tem experiência, a gente vai aprendendo com o tempo o que dá certo, o que dá errado. A gente vai tendo um feeling ali que fala, isso aqui vai dar merda, isso aqui não vai dar merda, né? E obviamente o cara testou, ele até pediu mais uns 4, 5 dias de desenvolvimento ali, pra falar, olha, eu vou ter que resolver. Aí ele me ligou e falou assim, ó,
cara, como é que eu resolvo isso aqui? Eu falei, olha, isso aqui acontece, por tal, aí expliquei o design da ferramenta, expliquei o design das coisas, que falei, olha, você tem que pensar nisso e isso que vai dar esse problema, né? E aí vamos pro final, né? Finalmente, a delícia de trabalhar em um meio tão maleável. Programador, aí eu acho que ele mata. Como poeta, trabalha apenas levemente deslocado de um ambiente de pensamento puro. Ele constrói seus castelos no ar, de ar, criando a partir da sua imaginação. Então, tudo que a gente faz como programador é criar modelos mentais. Eu peguei esse texto especificamente porque eu acho que isso é muito legal. Isso é muito legal e isso tem muito a ver com IA. Muito a ver com IA. Inclusive, antes de começar a falar com IA e a visão do empresariado, eu quero voltar um pouco num trecho dos meus vídeos preferidos. Infelizmente eu não peguei aqui porque eu acabei de ter essa ideia, né? Que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Se você nunca leu o Guia dos Mochileiros das Galáxias, pega o filme pra assistir. Eu acho que não tá nenhum stream aí. Eu baixei nos meios aí, né? Essas meios aí, meio, né? Eu assisti, mostrei pros meus filhos, eles amaram o Guia dos Mochileiros das Galáxias. Aliás, eles queriam até ler o livro, né? Então, em algum momento, a gente vai ler o livro com eles, porque a gente lê com as crianças, né? As crianças leem aqui em casa, né? Esse hábito de ler, assim, não perca ele, porque ele é muito importante, que ajuda a criar você, ó. Ajuda a alimentar isso aqui, né? E no livro tem uma história lá do pensador profundo. E aí, se você não sabe o que é o pensador profundo, é uma coisa assim que eu não lembro quando o livro foi escrito, mas o Douglas Adams lançou uma pedra para atacar na IA e acertou bem na cabeça da IA. Bem na cabeça da IA, não, dessa grande onda de LLMs aqui. Porque o que ele estava falando ali reflete exatamente o contexto atual. E é uma coisa que você leva assim, caralho, velho! Como esse cara pensou isso sobre a LLM? Ele tinha uma visão disso? Não, ele não tinha. Ele era só um poeta que estava olhando para a ignorância das pessoas, né? E qual que é a história do Pensador Profundo, né? Vamos parar, fazer uma pausa aqui e falar ela. Bom, existia uma grande civilização, que é a civilização dos seres mais inteligentes da Terra, que não é vocês, seres humanos, né? São os ratos, né? Se não me engano, o livro faz uma hierarquia de seres mais inteligentes, né? O primeiro são os ratos, que são as pessoas, os seres que fizeram o planeta Terra, e eles controlam o planeta Terra até hoje, né? Até hoje não, porque o planeta Terra foi destruído no livro, é a primeira coisa que acontece, né? O segundo são os golfinhos, os segundos seres mais inteligentes, que eles já sabiam que o planeta Terra ia ser destruído há 6 meses e estavam tentando avisar os seres humanos que o planeta Terra ia ser destruído. E os terceiros são os ignorantes, os seres humanos, que são nada mais do que um experimento do pensador profundo, né? E o que é o pensador profundo, né? Era o computador que os ratos fizeram para dar a resposta da vida, o universo e tudo mais. E aí eles fazem a pergunta, qual que é a resposta da vida, universo e tudo mais? O computador passa bilhões de anos pensando e responde 42. A resposta é 42. E aí, se você não sabe por que 42, é sempre usado por causa disso, né? A resposta é 42, né? Até engraçado que ele usa uma música do Bob Dylan na pergunta, né? Quantos caminhos deve o homem percorrer? Blow in the wind. Tem um deputado asqueroso que fala assim, blow in the wind, né? Que é, na verdade, o nome da música é Blow in the Wind, que é uma música maravilhosa, ligada aos direitos humanos, né? Inclusive, eu até gosto de lembrar, assim, que quando o Martin Luther King fez o famoso discurso, um pouco antes, o Bob Dylan estava lá cantando essa música com a Joan Baez, né? Aliás, se vocês nunca viram, tem 2 filmes, tem um filme sobre o vídeo do Bob Dylan, que foi lançado recentemente, que é muito legal, né? Mostra ali o Woody Guthrie, cara, eu já li a biografia do Bob Dylan também, né? Mas voltando aqui ao Pensador Profundo, fizeram essa pergunta genérica que é bem ligada ali à música do Bob Dylan, que é bem genérica ali, mas é uma música bonita, põe uma bonita ali, Blow in the Wind, né? E aí o Pensador Profundo dá essa resposta completamente genérica. Completamente genérica. E aí ele responde, vocês não sabem fazer boas perguntas. Porque uma máquina de pensar, por mais profunda que ela seja, ela vai responder a sua pergunta. Se você não faz uma boa pergunta, se você não sabe o que pensar, ela vai apenas responder o que você faz. E a IA, a LLM, é nada mais do que uma grande máquina de gerar mais do mesmo. Ela vai responder a sua pergunta com mais do mesmo. E aí você fala, não sei o quê. Cara, eu estou falando que eu estou consciente
do que é um Large Language Model, um grande modelo de linguagem. É um modelo treinado com um monte de coisa. Ele vai gerar respostas mais do mesmo. E são respostas que parecem lógica, mas não tem lógica ali. É tudo qual que é o próximo token. Então eu conheço IA. Tá, galera? Tá. E aí agora eu vou ler as outras perguntas aqui, porque foram maravilhosas. Eu dei muita risada lendo, né? Então vamos voltar aqui pro Vitor Germoliato, né? O camarada aqui, meu xará, né? Comentou aqui no alto da sua experiência, eu até pesquisei ele no LinkedIn, né? Ele é um estudante de engenharia de software que está no terceiro ano, se não me engano, né? Eu vou ler agora as perguntas dele, né? Essas coisas aí não valem de mais nada na era da IA. Pode jogar esses livros todos no lixo. E tá falando do livro de refuteração. Eu tenho que jogar esses livros no lixo. É isso? É isso? Tá bom. Vou jogar todos. Cara, tem um monte aqui, ó. Vou jogar todos eles. É engraçado. É que esses dias eu vi aquele canal 404 Media, né, do Estados Unidos. Eu não leio as coisas porque é tudo com paywall, né? Eu não vou pagar para um jornal, né? Estadunidense, né? Pagar, né? E aí ele tava falando que a Amazon tá comprando livros raros para botar dentro da IA dela, né? Tá treinando. E aí, eles compram os livros e destroem, né? E são livros raros. Então meio que rolou uma preocupação nos sebos que tem esses livros. Que, porra, cara, bota na biblioteca, né? Não destrói o livro, não, né? E aí, ontem também, 11 horas atrás, eu recebi um outro comentário do Elias Andrada, LLM, né? Então ele colocou LLM, né? Large Language Model, ali dentro do nick dele do YouTube, né? Victor Osório, um livro não significa qualidade de código. Porra. Há boas práticas aí que não estão presentes em 99% do projeto. Sim, bicho, eu tenho certeza absoluta. Eu acho, aliás, se o cara soubesse que as boas práticas não estão no projeto, se o cara soubesse que essas práticas, boas práticas, estivessem nos projetos, ele não teria escrito livro. A gente escreve livro exatamente para dizer para os outros, olha, existem outras formas de fazer as coisas. É para isso que a gente escreve livro, né? Eu tenho um livro sobre REST, que é bem simplão ali, bem iniciante, que eu escrevi exatamente porque tem pessoas que não sabem o que é REST. Usam REST e não sabem o que é REST. Então eu escrevi alguma coisa ali que desse uma informação para essas pessoas, né? Engraçado que agora é bem usado, meu livro é bem usado eu vi que tem vários cursos que botam ele como base. E dá um dinheirinho para mim, todo mês eu ganho ali uns 100, 150, né? Dá um dinheirinho, né? Qualidade de software é uma ilusão. Eu já falei no meu primeiro vídeo que qualidade de software não é ilusão. Inclusive, dá uma olhada nos meus posts, eu vou deixar os posts aqui. É uma série de posts que eu estou escrevendo, que está acompanhando. Aliás, anteontem eu terminei o post sobre refatoração, né? Obviamente, isso é bem inicial. Talvez eu vou trabalhar mais esse material como um livro no final, né? Talvez, né? Tô seguindo aqui. Mas, cara, qualidade de software não é uma ilusão. Eu ouso dizer isso. Qualidade de software é custo. Custo. Assim, quando você tem que entender isso, qualidade de software é custo. E se você tiver experiência de desenvolvimento, eu tenho mais de 20 anos de experiência, tanto de projeto que eu já trabalhei, que é basicamente reescrita de software complexo, porque os desenvolvedores ligaram foda-se para a qualidade, é absurdo. Porque os próprios empresários ligaram foda-se, em algum momento eles falaram assim, a gente não consegue mais adicionar funcionalidade. Inclusive eu estava contando ali a história da refatorando o OBEX, né? O sistema que eu trabalhei, que era ali do Symbian, né? Ele chegou a um ponto de exaustão por falta de qualidade de software. Na verdade, era qualidade arquitetural. Ele não foi evoluindo para abranger os smartphones. Quando os smartphones foram lançados, viram que existia uma grande deficiência ali e precisaram o quê? Dropar o sistema, né? No fundo, eles investiram mais no sistema e acabou que o Android e o iOS tomaram a vanguarda ali, né? É uma dos grandes casos históricos aí de empresas que tomaram a vanguarda de empresas que eram muito mais tinham um potencial muito maior. Por exemplo, se você volta ali nos anos, se você voltar para 2005, 2004 e falar assim, olha, as líderes de venda de celulares vão ser a Google e a Apple. Cara, todo mundo ia dar risada na sua cara. Fala assim, tá louco? Você tá louco? A Nokia é muito melhor do que a Google para fazer as coisas. A Motorola é muito melhor do que a Google. Mas eles continuaram investindo em plataformas antigas sem pensar no futuro. Entendeu?
sem pensar no futuro, sem pensar numa qualidade, um produto de qualidade que responda aos requisitos que temos hoje, né? Inclusive, eu estava dentro do projeto da Motorola quando tudo afundou, tá, galera? Assim, eu trabalhei na plataforma seguinte do projeto, que era, você tinha um V3 ali, que era um Symbian, acho que o V3 era o Symbian, se não me engano, né? Você tinha um Windows Phone, você tinha 3, 4 linhas de celulares ali na Nokia, e estavam preparando a outra, que era que era o programa Autodev, que era. Ela chamava. O nome interno de projeto chamava. E aí você vai capturar que é bem parecido, Linux Java. E assim, pegar os documentos de arquitetura eram basicamente o que o Android é hoje, né? O Linux Java era basicamente. Era uma arquitetura bem legal. Só que, cara, a qualidade do negócio foi sendo levada de lado. E quando foi lançado, foi um produto de baixa qualidade, assim, né? Por quê? Porque a empresa não estava interessada. A empresa estava ganhando rios de dinheiro com o V3 lá na época e ela não estava interessada em qualidade. Então ela não pensou ali na próxima etapa, né? Porque estava ganhando rios de dinheiro. E a próxima etapa chegou alguma empresa com mais qualidade ali, que foi o iOS 1 não tinha mais. O iOS 1 não tinha mais funcionalidades, mas tinha mais qualidade no produto que ela entregava, né? E o Android tinha mais qualidade ali na plataforma, né? Plataforma mais estável, mais robusta, e começaram a entregar mais, né? E aí o sistema naufragou total, assim, tipo. E eles perderam o mercado em 6 meses, que foi absurdo. Absurdo. Eu lembro, assim, parecia uma onda de fim de mundo pra gente, porque a gente, no fundo, estava trabalhando na empresa que mais vendia celulares do mundo, e em 6 meses era na sétima, na oitava empresa que mais vendia celulares do mundo. Então, tipo assim, cara, foi uma. Deus nos acuda, né? Mas voltando aqui. É o ideal, ao mesmo tempo, uma falácia. Eu preso para mim, e você faz sentido, deve ser eu penso, né? O empresário só tá nem aí para cada código. A empresa nunca gostou de código. Sim, a empresa nunca. É exatamente o que eu tô falando aqui. Tipo, a empresa nunca gostou de código e a empresa cobra um preço. E, cara, o futuro cobra um preço por isso. Quantos. Por exemplo, eu tava. Não sei se vocês viram que agora eu tô soltando um monte de short. Eu tive essa ideia depois que eu usei um. Lembra que assim, o YouTube obriga a gente a soltar conteúdo constantemente. Eu não consigo gravar conteúdo constantemente. De sábado e domingo eu vou ali curtir com meus filhos. Eu não vou ficar aqui lançando coisa, gravando coisa, né? Então, assim, eu não tenho tempo, né? Eu trabalho, assim, eu gasto no máximo meia hora para gravar esses vídeos, eu edito em 5 minutos e solto eles, né? É uma coisa bem de baixo para outro mesmo. Cara, isso aqui não tem roteiro nenhum, tá? Assim. Uh, e aí eu tava usando um produto que eu até pensei em assinar, que foi, pô, parece legal, né? Que ele edita, tira cortes, só que a qualidade é tão ruim que eu não vou assinar. Não vou assinar. Ele consegue identificar, ele usa LLM ali para encontrar um trecho ali que pode parecer um short interessante, né? E eu vi que alguns são bem interessantes, né? Pelo menos ele consegue identificar ali que são bem interessantes. Tem que dar uma editadazinha, porque o trecho não fica tão bom, né? Mas facilitaria o meu trabalho. Só que a qualidade do produto é tão ruim. Obviamente todo ele é gerado em LLM. Deve ter alguém ali que teve uma ideia, que foi gerar um produto, mas ele não vai ser aceito, galera. Ele não vai ser aceito. Cara, eu já vi um monte de empresa falhar por qualidade de software. Aliás, eu contei um caso aqui de uma grande empresa uma vez eu fiz um projeto com uma grande empresa de varejo, né? Eu não sei se quando eu contei isso aqui em um cafezinho, né? Que a grande empresa de varejo, ela entendia uma coisa que é um requisito do varejo muito importante, né? Na venda da web. Quem compra no grande varejo, eu tô falando aí de Casas Bahia, de Magalu, de Boticário, né? Beleza na web, né? Tem várias empresas de varejo aí que elas funcionam, que apontam para um mercado que são pessoas que não têm muito capital, né? E elas não têm muito tempo também, né? Então quem que é o comprador desse cara, né, pela internet, né? É um cara que tá ali com um celularzinho que é um Motorola básico ali, né? O meu é a linha intermediária, né? Mas é um Motorola que tá naquela linha do G, né? Do G é o Motorola mais básico, que custa ali 700, 800 reais, eu acho que é esse valor, nem sei, né? Que ele tá comprando pela internet dentro do busão. Então é um cara que ele tá sem paciência, ele tá puto da vida, ele tá desapeando. E se a compra não for bem feita, se o site não conseguir responder os requisitos do celular do cara e não conseguir fazer a compra na hora do impulso dele, a compra não vai ser feita. E aí o que a empresa fez? A empresa investiu num framework que desse suporte a ter uma boa responsividade web. A empresa pensou na qualidade do software. Cara, isso foi por volta de 2016, se não me engano. A empresa até hoje está bem.
A empresa até hoje tá bem. Tipo, a empresa até hoje tá bem, né? Aliás, teve uma grande empresa de varejo que quebrou aí, que faliu, que a galera tá soltando, tá fechando loja. Sim, todas estão fechando loja por um seguinte motivo, né? As vendas são mais pro celular hoje. Ninguém compra mais em loja física, entendeu? Entendeu? As empresas estão relativamente bem, elas estão conseguindo vender, né? Mas vamos continuar aqui, né? Empresa nunca gostou de código. Empresa nunca cobrou qualidade de código do mais excelente livro. Artigo de consumidor. O ponto é, a IA decorou e aplica melhor que qualquer pessoa. Aplica melhor? Parece que você não é usuário. Porque eu sou usuário de IA. E, cara, eu tava conversando com o meu chefe. A IA se perde alguns pontos. Ela dá uma resposta, e isso é interessante da IA. Ela dá uma resposta que parece ser legível, parece legal. Por quê? Porque ela é treinada em textos, então tudo dela é muito legível. Mas quando você vai entrando nos meandros e você tem que revisar o código, você vai ver que, opa, peraí, não é assim, né? Eu lembro da última funcionalidade que eu fiz, era uma coisa de métricas, né? A gente estava fazendo uma coisa de métricas, e assim, basicamente eu tinha um negócio lá que ele fazia uma agregação no tempo, né? E aí essa agregação ele tinha alguns triggers, né? Que tipo, soltava essa agregação, né? E aí eu tinha que soltar as métricas de tipo mensagens descartadas e mensagens processadas corretamente, né? E um dos triggers é timeout, né? Então, assim, tipo, olha, se você tem uma sessão de um negócio aqui, eu não recebi nenhuma mensagem dessa sessão por 2 horas, solta aquela mensagem porque já tá pronta para processar. Acabou a sessão, deu timeout, né? E aí a gente configurou, o processo hoje em dia que a gente tem é assim, né? O arquiteto vai lá e escreve o ticket, né? Aquele ticket tem que estar a descrição correta, né? Aí o desenvolvedor pega aquele ticket, passa para a IA, ela destrói isso aí em vários documentos arquiteturais, né? Que se adapte ao caso de uso. E aí a gente vai pegar, revisar esses documentos, ver se está tudo ok. Aí eu fiz esse passo, revisei os documentos, eu vi lá cada tipo de mensagem que vai ser gerado, o que vai ser adaptado, como vai ser a adaptação do código, né? E aí eu peguei e comecei o desenvolvimento, né? E aí apresentei o desenvolvimento, todo mundo falou, os arquitetos geraram o caso de uso lá, tipo, olha, teve isso, teve aquilo, né? A validade deu tudo ok. Quando eu falei assim, peraí, deixa eu fazer um último teste, né? E aí eu testei, e aí quando eu verifiquei, opa, peraí, o timeout eu não tinha testado, né? Vamos testar o timeout, né? Quando eu tenho testar o timeout, opa, mensagem descartada. Opa! Cara, a IA decidiu que uma mensagem de timeout era uma mensagem descartada. Assim, obviamente isso não estava qualificado ali dentro do modelo de... Porque como é que eu tenho trabalhado com IA? Né? Eu peço para a IA construir, toda vez que eu vou trabalhar com LLM, né? Eu peço para a LLM, quando for analisar o projeto, ela vai ter que ler um documento de domínio que explica todas as regras de negócio da aplicação, né? Esse documento foi construído pela IA, né? Eu reviso sempre ele, né? E aí, a IA vai ler esse documento, vai analisar o que precisa ser alterado nele, vai criar atividades de alteração no documento e no código. Então, o trabalho dela é atualizar o documento e o código, né? Para quê? Para que a gente consiga abordar casos de uso. Porque a IA ela vai tomar decisões. Decisões que parecem lógicas, mas muitas vezes não são lógicas, né? Ela colocou timeout lá e imaginou timeout descartado. Qual que é o senso comum? Quando você tem um timeout, você joga a coisa fora. Mas não, o timeout ali era um flush, né? Era um flush, que era normal, a mensagem foi processada, né? E isso é o papel do engenheiro de software. E sim, cara, tem uma coisa que você fala que é verdade. Empresa nunca comprou qualidade de software. Empresa nunca. Aliás, eu tenho excelentes casos. Na época que eu trabalhei em consultoria, cara, eu tenho 500 casos que, assim, eu trabalhava numa consultoria que meio que tentava ser uma consultoria de luxo, né? Eu vou te dar uma ideia um pouco do mercado de consultoria, né? Tem um mercado, assim, a consultoria hoje, consultoria de software, né? Então, se você tem uma grande empresa que quer contratar mão de obra, existem grandes consultorias que vão ali te vender uma coisa que é muito ruim. Eles vão te enganar, vão te passar a perna. Vão te passar a perna na cara dura. Vão assim, olha, eu vou te dar um time aí de 5 sêniors altamente experientes. Vai pegar ali 3 júnior, botar no projeto, botar um sênior ali que ele vai ficar
tá cuidando de 10 projetos ao mesmo tempo, vai dizer que o cara tá integral, mas o cara tá cuidando de 10 projetos ao mesmo tempo, e vai só aparecer nas reuniões, falar com o Júnior e vai embora. E o cara vai te passar a perna absurdamente, absurdamente, assim, tipo. E a empresa, ela tem uma ciência de que, tipo, olha, a gente é maior e as pessoas dependem, as empresas dependem da gente. Então a gente vai dar migué. Migué. E aí todo mundo que surge nesse contexto, ela vai e compra e absorve. Ela compra e absorve. É assim que funciona o mercado, né? E eu tava numa dessas empresas, que era uma galera da Unicamp ali, que tinha montado numa empresa. E aí, assim, como consultoria é muito mão de obra barata, eles pegavam muitos alunos do Cutuca e do Cotil, né? Era uma empresa bem legal, gostava de um ambiente maravilhoso, né? Tava tentando se posicionar, assim, os 4 líderes eram muito bons, eu gostava muito deles, né? Eles tentavam se posicionar como uma consultoria de luxo, onde eles davam consultoria de luxo, ao mesmo tempo que eles vendiam mão de obra barata para os outros projetos. Então tinha um tipo de consultoria de luxo, né? De luxo, assim, no sentido de, tipo, olha, a gente vai pensar nos grandes projetos, a gente vai tentar resolver, pensar na arquitetura a médio e longo prazo, a gente vai te dar uma solução que vai ser muito boa, qualidade mesmo, né? E aí, assim, a gente se posicionava nesse ponto. E eu fui contratado nessa ideia. Tipo, cara, eu vou entrar aqui como um desses nomes aí, né? Obviamente eu era um esquisitão ali, porque, tipo, a maioria da é colégio técnico, aquela galera que não tá nem aí porque era mão de obra barata. Mas eu entendi ali que eu tava numa posição um pouquinho diferente, né? Tanto que os projetos que eu trabalhei eram uma posição um pouquinho diferente, né? E aí, teve um negócio foi bem interessante, né? Porque assim, tem essas grandes empresas que estão e tem as pequenas consultorias, que aí, cara, o cara vai te rolar mais ainda. Vai te dar um profissional ali que a qualidade é muito baixa, a análise muito baixa, basicamente faz e você. E assim, quem tem que lidar com a qualidade do projeto é a empresa. É a contratante. Porque o contratado não vai lidar com. Cara, essa é mão de obra barata. Tá te dando mão de obra. Aí a empresa tem que lidar com a qualidade do software, né? E aí teve um projeto que a gente ganhou, que era uma grande empresa de educação, né? E a gente tinha esse projeto, eles fizeram uns 5 sprints com a gente, né? Eu tava trabalhando lá. E aí chega um ponto que, olha, perdemos o projeto. Aí chegou o comercial e falou assim, cara, a gente perdeu por preço. Tem outro. A galera da empresa, eles querem preço. Eles estão se fudendo pra qualidade. Sim, a gente sabe disso. A gente sabia disso o tempo todo. E aí o que eu começo a... Pô, mas não sei o que, vamos tentar lá, não sei o que. Esquece, Vitor. Esquece. Deixa eles sentirem a dor. Porque no dia que eles sentirem a dor, eles vão voltar correndo pra gente. Porque eles sabem que, assim, a gente é honesto, a gente entrega com qualidade, e a gente é aquele cara chato que fala assim, isso não vai dar certo. Ideal, deixa eu fazer uma análise e te dou a resposta em 2 dias. A gente é esse cara chato. Aí, assim, tudo bem, eu fui contratado por esse projeto, né? Perdemos o negócio, né? Acabou que eles me contrataram umas 3 semanas, não, 3 sprints, acho que foi, né? Que onde eu trabalhei internamente treinando o time dos caras, então eu treinei o time que ia me substituir, né? E os caras assim, pô, cara, Vitor, pô, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu via que assim, cara, bicho, vocês estão só fazendo codificação básica, né? Os caras, tanto que era assim, quarteirização, né? Era uma consultoria sendo contratada com galera PJ ali. E é uma galera assim que. Cara, você via que o negócio ia ser ruim, né? E aí fiquei nessa empresa 2 anos, né? Trabalhei num monte de projeto, cara. Trabalhei até Forças Armadas, eu trabalhei, né? Trabalhei. Tive burnout, cara, trabalhei um monte de projeto. 2 anos assim foi, cara, muito bom, né? Só que aí chegou num ponto eu fui pra empresa seguinte, foi uma merda, né? Eu fiquei 2 meses na empresa. Só que no último dia que eu tava nessa empresa, né? Essa empresa nem existe mais, tá, galera? Assim, no último dia que eu tava nessa empresa, no último dia, o galera do comercial chega agoniado e falou assim: a gente precisa conversar. A gente precisa conversar agora. Larga tudo. Aí eu, larguei tudo, né? O que foi? Cara, o projeto voltou. Aí falou assim: olha, a gente precisa saber do contexto, a gente precisa passar tudo. Tipo, era meu último dia de empresa. O projeto que eu fui contratado, que os caras tinham perdido por causa do preço, tinha voltado. E por que ele tinha voltado? Por que a porra do projeto voltou? Cara, porque a empresa sentiu a dor da qualidade, cara. Assim, se você não é um usuário refém
com síndrome de Estocolmo, você não vai usar um produto ruim. Você não vai usar um produto que vive dando pau, que vive indicando coisa ruim. Entendeu? Se você não é um usuário preso a um produto, você não vai usar um produto ruim. Você só vai usar um produto ruim se você tiver uma fé cega de que aquilo ali é o futuro, ou se você não tiver outra opção. Que, aliás, é o que as empresas de IA estão tentando apontar. Estão tentando que você fique cada vez mais burro e desaprenda a programar. E tem artigo que eu cito aqui num outro post que tá mostrando que as pessoas estão ficando mais burras. E, cara, e aí eu vou concluir com isso aqui, ó. Eu já tô falando há bastante tempo. E já tá acontecendo, já tá tendo um monte de notícia assim. A empresa X voltou atrás e recontratou. A própria Meta tá recontratando a peso milionário. A galera que trabalhou lá, porque as IAs não estão dando conta. É que não tá saindo na grande mídia, porque tá todo mundo vendido pra IA. Não tá saindo, mas a galera tá ruindo. A bolha já estourou. A bolha já estourou. Tá ruindo. As empresas estão voltando atrás, contratando pessoas. É óbvio que tem um monte de C-level aí que não tá falando isso, porque assim, eu falei há bastante tempo, né? Capaz dessa bolha estourar devagarzinho, controlar. Né? Obviamente, não vai ser assim. Em algum momento o castelo vai ruir mesmo. Vai todo mundo ver assim, opa, o castelo ruiu, né? E aí vai ser um Deus na cura, até porque 70% do mercado de capitais dos Estados Unidos está nessa bolha. Isso é um problema econômico, geopolítico, seríssimo, né? 70% do mercado de capitais está nessa porra dessa maldita bolha de IA. E essa bolha já estourou, a galera já entendeu que, cara, isso aqui não tem futuro. E o que eu tô fazendo aqui, nessa minha série de posts, é preparar você para lidar com um negócio que eu falei há muito tempo atrás, em um vídeo chamado A Nova Crise do Software, que teve um monte de hate também. E eu falei assim, vai ter um momento em que essa porra dessa bolha vai estourar e todo mundo vai precisar de bons engenheiros de software, porque todos os produtos vão estar uma merda, dependendo de IA, que é caro pra caralho, que tá só mostrando merda. E eu duvido que esse vídeo vai ser monetizado, mas assim, tanto de merda que eu tô falando. Mas assim, essa bolha vai estourar, ela já estourou. E cara, se você não souber o que é engenharia de software, se você não souber o que é projeto legado, como é que se lida com o projeto legado, se você não conseguir entender o software e conseguir lidar com aquela bando de porcaria que a IA gerou, porque lembra do que eu falei aqui, do Pensador Profundo do Guia dos Mochileiros? A galera tá pedindo funcionalidade. E eu já vi isso em projeto. Quando você... Cara, isso é uma lei de software. Quando você pede funcionalidade, se você não se preocupa com a qualidade do código, você tá criando um castelo de cartas totalmente insustentável. Que fica... Uma das coisas... O post de Alcatrão, aliás, eu li o artigo aqui do Mítico Meme chamado O Poço de Alcatrão. Por quê? Porque ele exatamente fala da crise do software lá dos anos 70. Que o meu vídeo fala a nova crise do software. Vai chegar uma nova crise do software. Que é a crise que as pessoas pareciam que elas estavam no Poço de Alcatrão. Porque elas não se preocupavam com qualidade de software. E aí o que acontecia? Elas trabalhavam, colocavam esforço, e quanto mais esforço elas colocavam, elas mais afundavam no poço de Alcatrão, na areia movediça. Acho que a areia movediça seria até melhor traduzido para o Brasil, né? Porque apesar de a gente não ter areia movediça no Brasil, a gente vê muito isso em filme, né? Pelo menos via no passado, né? Nem sei, vai nos Indiana Jones da vida que tem, né? Então, assim, galera, eu sei que já tem 40 minutos de vídeo, né? Falei um monte aqui, né? Assim, a gente tem que estar preparado para essa nova crise de software. Esse é o contexto dos meus vídeos anteriormente. Dizer assim, tipo, cara, a gente tem que se preocupar. Outra coisa aqui que, assim, nenhum empresário está preocupado com qualidade. O empresário, principalmente o empresário brasileiro. O empresário brasileiro tem uns vídeos que eu falei assim do estúpido, né? E aí, com todo respeito às pessoas, né? Não seja um estúpido, mas o estúpido é uma qualificação que eu criei ali, né?
Talvez na época eu tava lendo um pouco do Crime e Castigo, não sei se eu peguei ali do Crime e Castigo, não, desculpa, do Karamazov, né? Não terminei o Karamazov ainda, né? Eu quero um dia terminar, mas cara, é difícil, livro difícil de ler, que eu leio um pouquinho, eu falo, fico pensando um monte, né? Mas o estúpido, ele é um tipo de pessoa que ele sabe que ele tá errado. Ele tem a certeza absoluta que ele tá errado. E quando ele vê alguém falando isso, tem que ter a certeza absoluta que a pessoa tá certa. Mas ele vai continuar. Ele vai continuar na sua estupidez porque ele ganha com ela. E a grande maioria dos empresários, ele é estúpido. É estúpido. A escala 6 por 1. Os empresários sabem que vão ganhar mais dinheiro, vai cair o nível de. Vai cair um monte de custos que ele tem, vão sumir com a escala 6 por 1. O custo lá do profissional que falta no trabalho. Como é que chama mesmo? O turnover vai cair. Isso é custo. Eles sabem que esse custo vai sumir. E que esse custo vai valer a pena. Eles sabem. Tem um monte de gente falando isso. Tem um monte de pesquisa. Aliás, tem uma das pesquisas sobre a escala 4x3, que é bem interessante. Que eles aplicaram em 20 empresas. Em 19 empresas eles viram um resultado extremamente positivo. Mas apenas 11 empresas continuaram aplicando. Por que apenas 11 empresas continuaram aplicando, meu Deus do céu? Cara, por que você... Imagina só, se eu te dou um negócio que assim, cara, testa isso aqui e vê. É bom, mas eu não vou usar. Por quê? É mais barato, é melhor, mas eu não vou usar. Por quê? Por quê, cara? Porque você é um estúpido. Entendeu? A grande maioria dos empresários brasileiros, ele é um estúpido. Porque eu já falei isso aqui, eu falei quando eu falei de IA. Tem muita gente que vai assumir a IA pela estupidez. Por quê? Porque pega mal. Imagina ali, você tá num C-Level, naquelas conferências lá em Trancoso. Cara, tinha um lugar que os caras iam sempre, agora eu não esqueci, lá na Bahia. Os caras iam sempre. Eles tinham conferência lá em hotéis, aí acontecia, os caras pegavam os quartos para cada C-Level, né? Que aí faz o que lá, e eles reservavam um quarto que era o quarto da empresa, né? E aí eles marcavam reuniões com diversas empresas, muitas empresas de varejo, não sei se era IT Fórum, alguma coisa assim, eles iam, né? Imagina que você vai lá nessas reuniões, aí entra um C-Level ali de uma grande empresa do varejo e fala assim, cara, eu quero contratar você para fazer meus produtos, e aí não sei o que, não sei o que, não sei o que, e há um negócio. Vamos comprar IA? Quero fazer com IA. Cara, você não vai convencer o cara ali. O cara tem um monte de voz aqui ao redor dele, o cara tem um conselho ao redor dele que tá falando para ele assim, olha, IA é o futuro. Então, assim, não é você que vai convencer o cara de que IA não vai dar certo. O cara já. Ele tá vendido pro conselho. Ele tá recebendo ordem de um conselho. Não adianta nada você falar para ele, porque tudo que ele tá falando ali, isso é uma das grandes coisas que eu falo, né, aqui, né? Muitas vezes a gente vê o C-Level como os grandes nomes, mas não, o C-Level, eles obedecem um conselho. E o conselho a gente nem sabe quem que é o conselho, né? É até engraçado, a gente nem sabe quem é o conselho das empresas, né? Mas eu sei que eu trabalhei numa empresa que o cara falava sempre isso, né? O superintendente da empresa. Que olha, a gente tem que obedecer ao conselho. O conselho das diretivas, eu trabalho as diretivas e eu apresento as diretivas. O cara nada mais é do que um apresentador, um passador de mensagem. Entendeu? E você não vai convencer o passador de mensagem que você não está conversando com o conselho. Está conversando com alguém que comprou as ordens. Então, assim, ele vai ser estúpido, sim. Porque o conselho está vendido. E ele trabalha para o conselho. Obviamente é muito bem pago. Ele trabalha para o conselho. Entendeu? 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 Então, assim, ele vai ser estúpido. Ele comprou o negócio e ele, beleza. Você não vai convencer ele, cara. Esquece, esquece. Ele é estúpido. Só que, assim, em algum momento esse custo vai chegar. Em algum momento esse. E outra coisa interessante de conselho aqui, né? Isso vem muito do Vale do Silício ali, né? Quando a gente não sabe o que é o conselho, a gente não consegue ver as decisões erradas. Por exemplo, todas essas empresas do Vale do Silício, eles têm uns conselhos que são parecidos. São as mesmas pessoas que estão no conselho. Então, muitas vezes é aceitável uma empresa dar prejuízo por anos e anos e anos e anos, porque eles sabem que aquele prejuízo ali tá a própria bolha da IA. Cara, tá tudo dando prejuízo. Tudo tá dando prejuízo. Exceto uma. Que tá tendo um custo que impacta em você direto. Se você é gamer, você devia ser o cara mais puto com IA na merda toda. Porque o grande prejuízo da IA é a indústria de games. Porque a IA afeta em memória. Entendeu? Mas a empresa que tá dando lucro é a tal da Nvidia.
A única empresa que dá lucro. Então o conselho, não tá muito preocupado. Ele aceita assim, tudo bem eu dar mais uns bilhões ali de discussão. A última, porque a minha ação lá na Nvidia tá valorizando um monte. E antes dessa bolha quebrar, eu vou desfazer as minhas ações da Nvidia, vou pegar o meu rico dinheirinho, vou botar em outro mercado, e quem comprou a Nvidia, que não for do conselho, que não sabe o que tá acontecendo, que não tá ali na OpenAI, no Google, blá blá blá, essa galera tá em todos os conselhos, vai se fuder. Entendeu? Vai se fuder. E ó, você, o pequeno investidor, se fode aí! Entendeu? Se fode. É assim que as bolhas acontecem. Essa galera pula fora do barco antes do barco afundar. Porque eles sabem que o barco tá furado. Eles sabem que vai estar tudo merda. Porque esse sistema nunca foi feito para funcionar. Entendeu? Porra! A IA nunca foi feita como uma oportunidade de futuro. Até cuspi aqui. A IA foi feita como uma possibilidade de capturar a indústria de software para ver se a indústria de software vai ficar refém dela. Você entende? E aí, um dia que a indústria de software ficasse refém da IA, um dia que a indústria de software ficar refém da IA, aí realmente, meu amigo, não adianta formação nenhuma. Porque o modelo de futuro deles, que eles vendem, aí é a grande coisa, assim, eu não sei o quanto eles são estúpidos, se realmente acreditam nesse futuro, né? Eu acho que eles acreditam nesse futuro deles, né? Que é eu já falei do unicórnio, né? A empresa de 1 bilhão de uma pessoa. Esse era o futuro. O futuro deles é uma autocracia com pouquíssimas pessoas. E aí é uma economia de quinta série, cara. Acho que meu filho, que tá entendendo um pouquinho de dinheiro, né? Meu filho nem tá na quinta série, tá no segundo ano. Que tá entendendo um pouquinho de dinheiro, já sabe que, olha, minha filha me perguntou se tem que ter dinheiro. Papai, como é que você ganha dinheiro? Porque tem que ter dinheiro para pagar os outros. Cara, a economia não gira. Se não tiver dinheiro rodando. Se você tiver um unicórnio, você vai vender para quem, meu amigo? Você vai vender para quem? Se todas as empresas foram feitas para você vai vender para é uma coisa que não para em pé, né? E isso tem muito do mito do Atlas. Cara, eu falei tudo em cafezinho aqui. Assim, são 580 e cacetada cafezinho, que eu já falei tudo isso aqui. Eu vivo lendo, cara, né? E aí dá essas coisas, a gente junta os fiozinhos assim e acaba assim, nossa, então o mito do Atlas, os caras acreditam nisso, e aí eles acreditam, por eles acreditar nisso, que eles geram capital, trickle-down economy, os caras acreditam na trickle-down economy, a trickle-down economy não funciona, já tá provado que não, tanto que o país que mais cresce no mundo é a China, não é os Estados Unidos. E aí, trickle-down economy não funciona, todo mundo que seguiu o modelo de Washington se fudeu, né? Trickle-down economy, então assim, peraí, então todo esse modelo que você está apontando pro futuro é um modelo que não para em pé. Eles vão se fuder. E nós vamos se fuder. E todo mundo vai se fuder. Entendeu? Então é isso, galera. Esse foi meu cafezinho. Eu espero ter te ajudado alguma coisa. Se você não mudou de ideia, se você ficou puto com alguém, manda esse vídeo pra essa pessoa. Porque assim eu já fui bloqueado muito de comunidade. E eu tô um pouco me fudendo. Porque em algum momento eu vou falar assim: eu avisei. Só que esse. Aliás, eu tive um cafezinho que eu falei do mito da Cassandra, né? Eu não quero ficar com o mito da Cassandra, cara. Quero. Se você não sabe o que é o mito da Cassandra, procure aí. Mito da Cassandra. Eu não quero ser Cassandra. Maldição de Cassandra, acho que é. Eu não quero ser Cassandra. Por isso que eu não tô falando de essas porra, não. Eu deixo pra sexta-feira. Sexta-feira eu gosto de manipular o ódio das pessoas, né? Então, bom cafezinho pra você. Escute sexta-feira. Fica tomando aí toma o seu Big Bebe aí no sexta. Chá, café, cerveja, absinto, qualquer merda aí. Toma aí, se diverte. Curte com o que vocês amam. Porque, cara, robôs de IA não tomam cerveja e nem café. Valeu!